Vamos para a próxima aí, gente? Vamos lá. A próxima é a nossa questão 8. Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos sinais diacríticos e sinais de pontuação presentes no texto. Então, vamos lá. No período, Plínio o Velho afirma que os romanos escreviam em cascas de árvores antes de conhecer os rolos egípcios. As vírgulas são obrigatórias? São. Por quê? O que é que eu tenho aqui? Um aposto, né? Ó. Eu tenho o aposto e a regra da vírgula é que o aposto tem que vir entre vírgulas, né? Até poderia ser outro símbolo, poderia ser dois travessões, pode ser dois travessões, pode ser dois parênteses, pode também, né? Mas, obrigatoriamente, você tem que ter o aposto isolado, né? E no caso aí pela vírgula. Então, é obrigatório o uso desse sinal de pontuação? Sim, é obrigatório, né? A A verdadeira. A B. O emprego do itálico em biblion, no segundo parágrafo, equivale como recurso às aspas duplas em livro no parágrafo seguinte. Não, gente. Por que esse troço aqui está em itálico? Porque de uma língua, né? É uma palavra de uma língua diferente, ok? Não é do português, né? Então está itálico por está sendo usado um outro idioma que não é o corrente da nossa frase, né? E aqui, por que o livro está entre aspas? Ele está entre aspas para colocar essa palavra em evidência, né? Ele precisou lá no texto colocar livro e livre em evidência para que o leitor, né, para que nós, leitores ali do texto, pudéssemos comparar os dois. É isso que ele queria. Então, o que a aspas está fazendo? Está colocando aquela palavra em evidência, diferente do itálico, que foi usado porque aquela palavra está numa língua diferente do português, né? As aspas duplas em livro e livre, no terceiro parágrafo, foram empregadas para marcar ironia. Não. Foram empregadas para quê? Para colocar a palavra em evidência, né? Ironia, assim, é uma coisa engraçada. Né? Foi posta para fazer graça? Não, o texto culto, sério, não tem palhaçada lá, né? Os travessões utilizados no segundo parágrafo indicam uma mudança de interlocutor, assim como os dois pontos utilizados no quarto parágrafo. O travessão ele pode ser usado para marcar mudança de interlocutor, mas tem que ser numa conversa, né? num discurso direto. Por exemplo, vai descrever no texto a conversa de dois personagens, né? Joãozinho disse, tá, travessão. Manuel, você foi jogar bola ontem? Aí no travessão de baixo. Não, João, eu estava gripado e não fui jogar bola. Aí, travessão de novo, o João. Ah, que pena, mas no próximo jogo você participa. Aí volta para o outro interlocutor. Ah, ok, então nos vemos no próximo jogo. Acabou, né? Então isso é uma troca de interlocutor. Então eu uso travessão para marcar a troca de interlocutor num discurso direto, né? Que não é o caso. Ok? Então, o que o travessão está fazendo lá? Ele está isolando três palavras, né? Os nomes germânicos. Aí ele entra com o travessão, né? Book, book, e fecha com o travessão. Então, o que o travessão está fazendo nessa construção? Está isolando um trecho. Ele está isolando essas três palavras. Então, não é troca de interlocutor, tá? Não precisa nem analisar os dois pontos aí, nem precisa. Letra E. Em Antônio Machado, em seus passeios pelos campos de Castela, costumava parar junto ao tal para ler algumas linhas. As vírgulas usadas foram usadas aqui, ó, né? Para destacar o aposto e o sujeito? Não. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um adjunto adverbial deslocado, né?
Então, por que a vírgula está sendo usada ali? Para marcar um adjunto adverbial deslocado, né? Ou seja, que não está lá no final da frase, foi trazido para o começo, né? Então, ele está intercalado, na verdade, né? E ele é de um tamanho considerável, então ele obrigatoriamente tem que estar entre vírgula. Mas é o quê? Um adjunto adverbial deslocado, não tem nada a ver com aposto nem sujeito, ok? Isso quer dizer que a gente vai voltar lá sim para a nossa solução, né? Resposta A, vírgula obrigatória, isolando o aposto, ok? Então, questão 8, solução alternativa A.